que nós vamos falar hoje a respeito de acordo de leniência, e eu não posso deixar de falar sobre acordo de leniência também da delação premiada, porque eles estão intimamente ligados. A minha área penal empresarial, eu tenho alguns processos, inclusive do Lava Jato, eu tenho, então, participado, não vou passar do campo teórico para o campo prático também, porque eu tenho uma participação e uma experiência, não só nesses acordos de leniência, como nos próprios, nas próprias delações premiadas. Eu vou fazer um pequeno review pela lei anticorrupção, porque eu não posso deixar de passar rapidamente pela lei anticorrupção e falar de alguns crimes afeitos à lei anticorrupção, porque, como todos sabem, a lei anticorrupção ela é eminentemente administrativa e civil, mas ela tem todo um viés penal. Aliás, o acordo de leniência ele se tornou um atrativo para as empresas justamente pelas consequências, não só administrativas e cíveis, que levam as empresas a terem sanções pesadíssimas, não só de multa, como também no âmbito cível, que pode levar até o fechamento e a extinção da empresa, mas também com relação à situação dos seus diretores e gerentes. Porque hoje as empresas que têm são pegas em algum ato lesivo previsto na lei anticorrupção, elas, como é uma lei que atribui a responsabilidade objetiva da empresa, esse é um marco na nossa norma, porque ela veio a atribuir uma responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, mas com consequências nas pessoas físicas e seus diretores, stakeholders, etc. Então, esses são alguns crimes que norteiam toda a lei anticorrupção. Vocês podem ver que são penas pesadíssimas, que iniciam normalmente de 2 a 3 anos, e pouquíssimos são os casos. Sinceramente, eu não conheço nenhum caso de alguma empresa que tenha sido pega em algum ato lesivo da Lei 12.846, onde seus diretores não tenham sido presos ou, no mínimo, denunciados pelo Ministério Público Federal. E as penas são muito graves, muito grandes, muito fortes. Isso é apenas uma estatística da Polícia Federal. Vocês podem ver que, desde que a Lei 12.846 ela foi sancionada em 2013, mas, efetivamente, a partir de 29 de janeiro de 2014, que ela passou a vigorar, vocês podem ver que a Polícia Federal, ela, de 303 operações, passou para 550 em 2016, um número bem relevante. Os valores estimados, eles pularam de 50 bilhões para 200 bilhões em desvios relativos às fraudes que norteiam a Lei 12.846. O acordo de leniência, ele, na verdade, ele já veio muito polêmico, porque a Lei 12.846 ela foi sancionada num momento muito difícil do nosso país. Na época que nós tivemos o povo nas ruas, eles, então, sancionaram as leis e até obedecendo e firmando os compromissos e tratados internacionais, que foram as convenções, principalmente a Convenção da OCDE. Então, o Brasil, em 2013, passou a prever a Lei 12.846, e a Lei 12.846 ela foi regulada pelo Decreto 8420, posteriormente pela Portaria 910 da CGU, e, mais recentemente, pela Portaria Interministerial CGU-AGU 2278. Todos eles tratando eminentemente do acordo de leniência, o decreto, a lei no artigo 16, o decreto no artigo 28, a portaria depois passou a ser substituída pela portaria interministerial. Então, esses são os objetivos do acordo de leniência, que é garantir a cooperação do infrator, assegurar o ressarcimento do dano ao erário, fazer com que a conduta ilícita não se repita e cessar completamente a prática delitiva. Existem algumas questões
que são extremamente correlatas à delação premiada. Por quê? Hoje não é mais possível que um advogado ou uma empresa vá à CGU ou vá ao CAD fazer um acordo de leniência sem que ele faça uma delação premiada. E a questão ela é muito simples. A Lei 12.846 ela não abarca benefícios num acordo de leniência para a pessoa física. Ao contrário do CAD, que quem faz o acordo de leniência junto ao CAD, que são crimes da lei antitrust, eles têm extinta a punibilidade dos crimes de quadrilha, da lei 8.666, que são crimes relativos a licitações, e também da lei 8.137, crimes contra a ordem tributária. E essa é a grande diferença da lei 12.846. O CAD ele já tem uma experiência em leniência há muitos anos, a CGU, através da lei 12.846, ela é mais recente, mas o que acontece? Há uma série de discussões que ainda irão parar nos tribunais, certamente porque, embora o artigo 3º da lei 12.846 fale na pessoa física, a pessoa física ela não é abarcada por nenhum tipo de benefício da lei 12.846. O que há é a pessoa jurídica que tem reduções consideráveis, porque os atos lesivos eles levam a multas muito pesadas, até 20% da receita bruta do exercício anterior, ou 60 milhões, caso eles não consigam apontar qual é o valor da receita bruta, talvez pela falta de livros, além de extinção, fechamento, proibição de trabalhar com a administração pública e uma série de outras sanções pesadas. Isso faz com que as empresas queiram buscar o acordo de leniência junto à CGU, mas acontece que as suas pessoas físicas, seus diretores, eles ficam desamparados. Ficando desamparados, eles têm que buscar uma delação premiada. Por que isso? Porque o Ministério Público Federal tem feito acordos de leniência, onde eu tenho visto em alguns processos da Lava Jato, e esses acordos de leniência levam ao seguinte problema. O Ministério Público Federal, ele, em um das suas cláusulas, diz: nós vamos levar esse acordo de leniência a todos os órgãos, CGU, AGU, TCU. Mas, na verdade, eles não têm absolutamente nenhum efeito junto aos outros demais órgãos. E isso tem levado a grandes problemas. Acordos de leniência fechados levam o TCU a pedir a idoneidade da empresa. Agora, recentemente, a CGU e a AGU, que hoje estão afinadas através da portaria interministerial, eles estão questionando os acordos de leniência feitos pela Odebrecht junto ao Ministério Público Federal, que, por ser do Poder Judiciário, ele não pode se imiscuir em questões do Poder Executivo. E é isso que tem acontecido, e é isso que tem vindo a dar problema e a criar uma grande insegurança jurídica para as empresas. Então, o acordo de leniência, ele é desde que feito junto com uma delação premiada, ele é recomendado. Fora isso, a questão ela é muito séria, porque ela difere do acordo de leniência do CAD, onde os crimes são extintos. Na Lei 12.846, os crimes não são extintos. E nós vamos além. Devido aos vários órgãos que se dizem competentes para celebrar o acordo, de fazer o par, etc., isso também leva a uma insegurança, porque o acordo de leniência ele tem, por normativa, ter a afinidade com o Ministério Público Federal, CGU, AGU e o TCU. Esses são os principais órgãos. No CAD, o Ministério Público ele é perfeitamente afinado com o CAD. Por isso que os acordos do CAD normalmente não dão problema. Não se tem notícias de algum acordo do CAD que tenha sido futuramente anulado, tal qual pode vir a acontecer nos acordos de leniência que estão feitos hoje, seja com o Ministério Público Federal, sem a participação da AGU e da CGU. E o TCU, inclusive, ao final, pode vir também a pedir a inidoneidade da empresa, porque pode entender que o acordo da CGU e AGU não cumpriram o quesito no que diz respeito ao valor do dano ao erário.
nenhum governo se entende sobre os alcances dos acordos de leniência. Essa matéria ela é recente, inclusive vocês podem perceber que é entre CGU e AGU, que tinham já firmado uma portaria ministerial. Quer dizer, mesmo após a portaria ministerial, havia houve um imbróglio entre CGU e AGU, ainda assim. Os requisitos e condições, ele exige a colaboração efetiva, identificação dos demais envolvidos, obtenção célere de informações. E exige também a cessação imediata. Essa cessação imediata ela dá um problema muito grande para as empresas, porque se você está fazendo um acordo de leniência e não quer causar um problema interno na empresa, como você vai fazer o acordo, vai cessar determinado ato lesivo que um diretor, que você sabe, que está fazendo, que está cometendo esse ato, esse diretor, no mínimo, não vai querer colaborar porque, evidentemente, ele sabe que pode ser preso, ele vai querer destruir provas. Então, como é que você vai se comprometer a cessar imediatamente se aquele diretor que está fazendo o ato lesivo, ele não tem conhecimento, e se tiver conhecimento, ele, evidentemente, não vai querer colaborar com esse acordo de leniência. Prazo de formalidades eu vou passar. Algumas obrigações, efetividade de colaboração do resultado útil do processo, e a obrigação em adotar e aperfeiçoar um programa de compliance. O programa de compliance ele não é obrigado pela lei, mas, ao fazer um acordo de leniência, ele passa a ser uma obrigatoriedade. A redução de até 2/3, os ilícitos da Lei 8666, isso, na verdade, só são isentos nos acordos de leniência do CAD, e se a negociação é frustrada, a documentação é toda devolvida. Inclusive, recomenda-se, quando se faz um acordo de leniência, a não oferecer nenhum documento. Você vai, primeiro de boca, anotas, escolhe a comissão e efetivamente, quando homologar o acordo, você, assim, apresenta a documentação. Temos também um pequeno problema, porque quando você oferece a proposta e homologa o acordo de leniência, o nome da empresa, o acordo de leniência junto à CGU vai para o CINEP, que é o Conselho Nacional de Empresas Punidas. Isso é um grande problema, isso no CAD não acontece. Se você quer justamente ter a reputação da sua empresa resguardada, como que você vai fazer um acordo de leniência e o nome da sua empresa vai imediatamente parar no CINEP? Isso é um grande erro, deveria ser corrigido também, é uma polêmica que existe dentro do acordo de leniência. Propor ou não um acordo é justamente o que falamos aqui. No CAD existem diversos estímulos, junto à CGU, os estímulos são muito poucos, porque não há uma afinidade entre o Ministério Público Federal, entre CGU e o TCU também. Existe o risco de vazamento, a inserção dos dados no CINEP, risco à imagem, a insegurança, porque o Ministério Público não está afinado, e justamente toda essa celeuma envolvendo os poderes. O nosso tempo é curto, falta 1 minuto, e, na verdade, esses slides são de uma aula de 8 semanas. Então, eu tive que falar um pouco rápido, mas aqui apenas colocando que a empresa que estiver disposta a fazer um acordo de leniência, ela tem que pensar 2 vezes e fazer uma delação premiada em conjunto. Se ela não fizer isso, virão problemas. Vai fazer um acordo de leniência, vai resguardar a empresa, todos os seus diretores serão presos. Ou seus diretores serão presos e a empresa vai sofrer pesadíssimas multas. Então, me parece que dissociar a delação premiada do acordo de leniência é realmente algo não recomendável para nenhuma empresa, porque os problemas virão e os problemas serão grandes e depois fica um pouco difícil de você conseguir consertar. Já se fala em nulidade da delação da Odebrecht. Já se fala em nulidade da delação da Odebrecht e a JBF também hoje já está tendo problemas porque Brasília já considerou que aquele acordo fechado pelo Janot, ele não atinge todo o escopo e já estão querendo voltar ao assunto. Eu agradeço a todos e, mais uma vez, agradeço à Redejô a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui sobre esse tema tão instigante para todos. Muito obrigado.